Bem, povo abençoado, enquanto começamos a finalizar agora, então nesta noite nós vimos algumas instruções muito importantes do Senhor. O Senhor dizendo que Ele espera que cada crente cristão esteja ciente de que, a partir do momento quando eles recebem a graça gratuita de Jesus, eles são chamados. A partir daquele momento, eles foram chamados. A partir do momento quando você se torna nascido de novo e recebe o dom gratuito da graça, da salvação de Jesus. Vocês foram chamados naquele momento em diante. O Senhor espera que você alcance para Ele. E o que veio muito claramente é a reorganização do posicionamento na igreja, da classificação na casa do Senhor. Você vê que agora as pessoas que o Senhor mais entesoura são os evangelistas. Estes jovens universitários, estudantes, que todo final de semana você vê que eles estão andando com as suas mochilas, eles estão indo e dizendo, nesta semana nós vamos lidar com aquela favela da seção 5, com folhetos nas suas mãos, indo de porta em porta, e você os vê muito cedo de manhã, e eles voltam bem tarde da noite, eles não beberam nada. E você pergunta, onde você esteve hoje? Ele disse, hoje nós cobrimos a parte 6, a região 6. Houve muito trabalho, nós bendizemos ao Senhor, muitas pessoas receberam o Senhor e nós demos para eles a direção da igreja. E ele diz, amanhã eu preciso acordar cedo, porque a região 6 é maior e nós já combinamos. Eu tenho um problema agora porque eu preciso falar com o meu pastor, porque nós precisamos de mais folhetos. Eu não sei se o meu pastor vai conseguir me dar pelo menos 2.000 folhetos. Eu quero falar com ele e pedir que ele me dê um pouco de folhetos para que talvez eu possa ligar para ele de manhã e fazer fotocópias para mim. Então eu tenho que sair bem cedo de manhã. Então agora você entende a classificação do Senhor na casa do Senhor. Aqueles que vão trabalhar pelo Senhor. Os jovens, homens e mulheres, normalmente estudantes, que vão todo final de semana de porta em porta. Algumas vezes as pessoas os expulsam, algumas pessoas falam palavras ruins para eles, eles abusam deles, então eles jogam água, com água suja neles. Então você vê ele limpando a sua calça, dizendo, ok, obrigado, obrigado. Ele simplesmente vai embora e não olha para trás e tenta a próxima porta, falando com a senhora lá e dizendo, eu gostaria de falar com você sobre Jesus. E a mulher fala, não traz essas coisas aqui, porque o meu marido recentemente expulsou um testemunha de Jeová daqui. Então você sabe que eles te classificam da mesma forma como os testemunhas de Jeová. E eles te dizem, vai embora. E você fala, posso deixar o folheto? Ele diz, não, se você deixar aqui, meu marido vai rasgar. Então, algumas vezes, eles passam por muitas coisas. Eles ouviram já o inacreditável. Alguns deles acordam muito cedo e eles vão no sábado. Eles visitam as prisões, cozinham para eles, pregam e então eles voltam, como a igreja em Bomet, debaixo do arcebispo sênior Meretti. Eles tomaram toda uma ala de prisões, eles vão lá, cozinham para eles, levam produtos de higiene, porque eles têm crianças lá, aquelas mulheres nas prisões, eles têm filhos, então eles ministram para eles, pregam para eles. Então agora vocês entendem como que o Senhor valoriza os evangelistas, aquelas pessoas que saem em cruzadas. Toda vez, rapidamente, com instrumentos, eles vão para as cruzadas. Pessoas como Philip de Conoim, Sênior Bispo Philip, todos os dias cruzada, ganhando almas, batizando pessoas. Ele já construiu uma piscina para isso. O Senhor está dizendo que para você entrar no descanso de Deus, você tem que trabalhar para o Senhor. É isso que a palavra diz. Esqueça o que os seus pregadores te falaram na América. Não! Quando você recebe a graça, é de graça, sente, relaxe. O Senhor está dizendo que aqueles que trabalham para Ele são os que entram no descanso de Deus. Veja o que Ele diz aqui. E este trabalho também implica em perseguição e rejeição por causa de Jesus, tortura, animosidade, hostilidade, uma vida miserável por causa de Jesus, despedido do trabalho, vivendo em total miséria, dor, tratamento cruel pelas pessoas, estando em sérias tribulações, uma vida amarga.
sujeito à crueldade, o espírito quebrantado o tempo todo, grande sofrimento, kashemeot em hebraico. Então, isso é sério. Então, se você olhar o livro de Apocalipse 2:7, ele diz: todo aquele que tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, em outras palavras, aquele que trabalha até vencer, ele derrota o inimigo, ele trabalha até ser triunfante, ele batalha. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É aí onde está o descanso de Deus. Ele diz: o descanso de Deus está no paraíso. E o Senhor diz: você tem que trabalhar, você tem que vencer os sofrimentos, a perseguição, rejeição, tortura, animosidade, vida amarga, miséria, para poder vencer todos aqueles ataques do inimigo e então agora ser glorificado para entrar no eterno descanso de Deus. Até mesmo o Senhor Jeová Yahweh, ele mesmo, meu amigo, até mesmo ele teve que trabalhar por 6 dias, criando. Então, no 7º dia, ele entrou no descanso de Deus. Apocalipse, capítulo 14. Versículo 13, ele diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Lembre-se que desta vez havia grande perseguição no capítulo 14. Então, para você ser nascido de novo, há rejeição e perseguição, sofrimento. Então, ele diz: sim, diz o Espírito, sim, diz o Espírito. Eles descansarão das suas fadigas. Então você vê que você entra no descanso de Deus porque você está descansando das suas fadigas. Você estava trabalhando por Deus, então agora você entra no descanso de Deus. Então este é o descanso das suas fadigas, do trabalho, das suas obras. Sim, diz o Espírito, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Vocês ouviram isso? As suas obras os seguirão. Não vão adiante dele, porque a salvação é um dom gratuito. Então, quando você entra, as suas obras vão te seguir atrás de você até o céu, para você receber recompensa. Então, as suas obras os seguirão. Isto é tremendo, povo abençoado. O Senhor está dizendo que Ele preparou o paraíso para vocês. Ele preparou o céu, onde você vai ter comunhão com Deus durante o descanso de Deus. Você vai ter comunhão com outras pessoas, outros santos. Os santos do Antigo Testamento com Jesus. É aí onde está o descanso de Deus. Você vai aprender, de acordo com 1 Coríntios 13, 12. Há mais aprendizado lá. Apocalipse 21, nós podemos ler juntos o descanso de Deus. Apocalipse 21, versículo 6, ele diz: e disse-me, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso e eu serei todo este novo céu, nova terra, nova cidade da Nova Jerusalém, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então há comunhão com Deus. No versículo 4 ele diz que ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas já passou. Então, uma vida de alegria máxima. Versículo 6, é alegria máxima. Uma vida do descanso de Deus. É uma vida de serviço a Deus. Em glória agora, onde você não cansa, mas você tem um corpo novo que nunca se cansa. É uma vida gloriosa, ele diz. Se você olhar em Mateus capítulo 8, Mateus 8, 11, ele diz. Mateus 8, 11. Ele diz o seguinte: eu lhes digo que muitos virão do Oriente
e do Ocidente e se sentarão à mesa da festa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Significando que há cultos de celebração lá. Tem refeições lá, você desfruta de cuisines, tem festa, cultos de celebração, onde você senta e aqueles corpos são corpos especiais, você não sente o peso, você não diz, eu tenho problema de peso, eu tenho obesidade. É uma vida gloriosa, uma vida cheia de alegria indescritível, uma vida de descanso de Deus, de serviço a Deus, uma vida de adoração ininterrupta, a mais doce adoração do céu, uma vida da mais doce adoração no reino de Deus no céu. Apocalipse capítulo 5, no versículo 13, ele diz: então eu ouvi toda criatura que há no céu e na terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A mesma coisa em Apocalipse capítulo 7. Haverá mais doce, maravilhosa e doce adoração. É uma vida no paraíso. Entrando no descanso de Deus é essencialmente uma vida no paraíso. O mesmo paraíso do qual Deus fechou para fora a igreja em Gênesis capítulo 3, versículo 23, 24. Mas agora, quando a igreja trabalhou para o Senhor, ouça o que ele disse em Lucas 23, 43. Jesus respondeu, em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso é o estado mais elevado de bênção, o mais elevado estado de alegria, o mais elevado estado de vida, de comunhão, o estado mais elevado de afluência e opulência e paz. É indescritível, povo abençoado. Entrar no descanso de Deus é maravilhoso. Alegria indescritível. Aprendendo e tendo pleno conhecimento e vivendo uma vida em total santidade. Enquanto que para aqueles que não trabalham para o Senhor agora, aqueles que não trabalham para o Senhor neste tempo, o livro do Apocalipse 14, 11. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não haverá descanso nem de dia nem de noite, não haverá descanso nem de dia nem de noite para aqueles que adoram a besta e a sua imagem, para todo aquele que recebe a sua marca, a marca do seu nome. Então, enquanto você entrará no descanso de Deus, aqueles que escolhem a santidade e a justiça agora, aqueles que estão na igreja, eles se recusam a receber, a tomar o arrependimento, recusam-se a ver a nuvem de Deus que desceu, eles recusam. Eles não vão entrar no descanso de Deus para sempre. Mas você entrará no descanso de Deus eternamente, mas eles vão entrar em angústia eterna. Não haverá descanso para eles. Apocalipse 14, 11. A fumaça do seu tormento vai subir pelos séculos dos séculos e não haverá descanso para eles nem de dia nem de noite. Nenhum descanso, nenhum feriado para eles. Isto é sério, povo abençoado. Quanto a vocês, vocês vão entrar no descanso de Deus, no arrebatamento da igreja. Se você o livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz o seguinte. João 3, 16, 17, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.
Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja o 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Há duas pessoas lá. Aqueles que creem, eles entram no descanso de Deus. E crer significa aceitar o Evangelho, arrepender-se, receber Jesus e andar em santidade. A santidade sempre. E não crer significa rejeitar Jesus ou aceitá-lo e depois retroceder. O que nós vimos no livro de Mateus 13, 21. Aqueles que não creem em Jesus. Os que não creem em Jesus, eles estão tanto fora da igreja e dentro da igreja. Em Mateus 13, 21, ele disse muito claramente aqui. Ele diz, mas já que eles não têm raiz, eles duram pouco tempo, permanecem por pouco tempo. Quando surge a tribulação ou perseguição por causa da palavra de Deus, eles logo abandonam. Versículo 22. Quanto à semente que foi semeada entre espinhos, é aquele que ouve as palavras de Deus, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, aqueles que não creem, aqueles que irão para a angústia eterna, ele inclui aqueles na igreja que não creram na mensagem da santidade. Porque eles pegaram a palavra, mas as raízes não cresceram. Eles não têm raízes na palavra dentro dos seus corações. A palavra não criou raízes e desenvolveu a raiz dentro dos seus corações e almas. As almas deles não são convictas o suficiente de que isso é pecaminoso, de que isso é culposo, que isso é depravado. Eles ainda não foram convictos o suficiente pelo Evangelho, que eles têm culpa e pecado nas suas vidas, depravação, iniquidade, perversidade. O solo superficial, o solo cheio de pedras nas suas almas, não foi adequadamente trabalhado pelo Evangelho, não foi bem trabalhado, arado pelo Evangelho. Então, a semente do Evangelho não cresceu, não germinou. Os seus corações se tornaram duros, pedras, rochosos, endurecidos, solo endurecido. Então, a quebra da rocha não aconteceu pelo Evangelho. Nos corações deles, eles ainda têm rochas, pedras. Quando o tempo da perseguição chega, eles abandonam Jesus, eles o abandonam. Eles abandonam a verdadeira doutrina e eles vão para outra doutrina. Eles enchem as igrejas em todos os Estados Unidos com o evangelho da prosperidade. Eles abandonam a verdadeira doutrina do arrependimento, da santidade, da justiça, da perseguição e da separação. Eles não entendem que somente a salvação de arrependimento e santidade é o único remédio para suas almas enfermas, para os seus corações enfermos. Não, eles não entendam. Eles se acumulam com pregadores que pregam coisas que agradam às suas carnes. Outro evangelho, prosperidade, coisas do mundo. Eles estão felizes com isso. Entretanto, o verdadeiro evangelho diz que há perseguição, que você tem que trabalhar por Deus, você tem que trabalhar por Ele, você tem que batalhar pelo Senhor Jesus, então você entra no descanso de Deus. Você tem que ter santidade, porque sem santidade ninguém vai entrar no reino de Deus, ninguém verá a Deus. Eles ainda acham que há outro remédio para uma alma doente. O cristianismo deles é muito superficial. Os corações deles permanecem virtualmente não mudados. Eles não têm uma profunda convicção de pecado. Eles são ofendidos pela perseguição. Eles temem ser humilhados ou perder os bens. Eles temem que quando a perseguição vem, se eles ficarem firmes, eles vão perder os amigos, os bens deste mundo, ou eles vão perder e ser humilhados, eles vão perder a sua saúde ou a sua riqueza. Isso é sério.
Então o Senhor está chamando. Ele diz, aqueles que creem, eles vão entrar na justiça de Deus. Enquanto eles andam nesta terra, eles vão ouvir as profecias de Deus, enviando seus profetas, dizendo, o Messias está vindo. E eles vão mudar, transformar suas vidas mais santos, mais arrependidos, em mais retidão com Deus, diante de Deus com integridade, além da reprovação deste mundo, e eles serão glorificados, entrarão no céu. Mas aqueles que são rebeldes e apóstatas, eles não entrarão. Eles não vão entrar. Mas vocês entrarão no descanso de Deus por causa da sua santidade. E o Espírito Santo convenceu você de pecado. E você escolheu a justiça e a santidade. Mas quanto a eles escolheram os prazeres deste mundo. Eles vivem uma vida cristã superficial, cheia de prosperidade. Você vê isso na América. O padrão americano de cristianismo, o padrão europeu de cristianismo, o padrão nigeriano de cristianismo, o padrão queniano da Tanzânia, da África do Sul e Malawi de cristianismo, o padrão australiano, asiático, americano, o padrão americano de cristianismo sendo vomitado na TV global. Eles ligam lá e eles estão vomitando apostasia globalmente. Eles não entenderam que é somente a salvação do arrependimento e da santidade. Este é o único remédio para o coração doente que está dando poder. Eles ainda acham que tem outra maneira através da prosperidade, através dos bens desta terra. A alma deles não é convicta o suficiente da sua pecaminosidade, da sua culpa, da sua depravação, da sua iniquidade. O solo superficial da sua alma não foi adequadamente trabalhado pelo Evangelho. Porque eles receberam o evangelho superficial e eles permaneceram lá. Entretanto, o Senhor está dizendo em Hebreus capítulo 9 que todos os homens, cada pessoa tem um encontro marcado com a morte. Hebreus 9, 27. Ou você se prepara de acordo com Eclesiastes, povo abençoado, o livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 3. Ele diz, quando as nuvens estão cheias de água, elas derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair lá, ela ficará caída. Em outras palavras, em Hebreus 9, quando ele diz que cada pessoa tem um encontro marcado com a morte, se você morrer em santidade, naquele dia você entra no descanso de Deus. Se você morre sem santidade, você vai para o inferno, que é o tormento eterno. Não há descanso lá. É eterno. Se você olhar Lucas 16, 19 a 21, Lázaro e um homem rico, aquele que creu no evangelho do arrependimento e da santidade e creu nos profetas. Lucas 16, o próprio Jesus em vermelho, ele levanta a autoridade dos profetas de Yahweh para determinar a eternidade da igreja, da sua própria igreja, a igreja de Jesus Cristo. Lucas 16. Ele diz, não, 29, eles têm os profetas lá. Mesmo que alguém ressuscite dos mortos e vá até eles, se eles não crerem nos profetas de Yahweh, eles não podem entrar no céu, eles não vão nem mesmo crer. Se alguém, mesmo que alguém ressuscitar e for até eles, se eles não podem crer nos profetas de Yahweh, eles não podem entrar no céu. Jesus está levantando a autoridade e o mandato dos profetas de Jeová Yahweh em Lucas 16, do 19 ao 31. Ele diz que aqueles que creem nos profetas de Yahweh, eles entram no descanso eterno, no descanso de Deus no céu, na Nova Jerusalém. E aqueles que não creem nos profetas de Yahweh, eles vão para angústia e tormento eterno, sem descanso. Eternamente eles não terão descanso. Lucas 16, do 19 ao 31. Jesus mesmo está em vermelho. Ele entrega toda a igreja pela qual ele morreu aos profetas de Yahweh.
Porque ele diz, eles têm os Moisés e os profetas lá, que eles ouçam e creiam. Eu creio. Em verdade, eu vos digo, se eles não podem crer nos profetas, mesmo que alguém ressuscite, eles não vão crer. O tempo chegou quando o mendigo morreu. Do versículo 22. E os anjos o levaram para o lado de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, olhou longe e olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Eu estou em agonia neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Este é o trabalho por Cristo, a perseguição, o sofrimento, rejeição, tortura, animosidade, crueldade, uma vida amarga, espírito quebrantado, kashemeot, miséria. Mas agora ele está confortado aqui, você está em agonia. E além de tudo isso, entre vocês e nós há um grande abismo que foi colocado de tal forma que aqueles que desejam passar, aqueles que querem passar daqui para vocês não podem, nem alguém pode atravessar daí para cá. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro à minha casa, à minha família, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Versículo 29, Lucas 16. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas lá, que eles os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos ressuscitar e for até eles se arrependeriam. Abraão respondeu, ele disse para ele: se eles não podem ouvir a Moisés e aos profetas, se eles não podem ouvir a Moisés, que já chamou a nuvem para descer, se eles não podem ouvir os profetas, que já abriram o céu e chamaram a chuva para descer do céu, e ouro foi derramado e cristais do céu, eles já ressuscitaram os mortos, eles já levantaram aleijados, eles já abriram o céu em Lima, Peru, e a chuva caiu, eles já fizeram Menegai 4 lá. Se eles não podem ouvir aos profetas de Yahweh, eles não serão convictos, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Eles não vão ser convictos. Eles não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscite dentre os mortos. Ele diz, aqueles que creem nos profetas de Yahweh naquele dia, porque agora eles ouvem a instrução de Deus, eles obedecem a instrução de Deus, eles obedecem a santidade, eles estão alertas a respeito do tempo, eles se tornam sensíveis em prontidão, eles se preparam, eles são sensíveis em grande expectativa, sempre sensíveis ao pecado. Naquele dia eles serão glorificados e eles entram no descanso de Deus eternamente, na Nova Jerusalém, nas mansões da celebração, na festa das bodas do Cordeiro. Eles vão se sentar na mesa do jantar com Jesus, com Abraão, com Isaac, com os profetas de Yahweh. Mas aqueles que não creem nos profetas de Yahweh, eles não terão descanso eternamente. A fumaça do seu tormento se levantará para sempre. Não terá descanso nem noite, nem feriado, nem final de semana. Isto é sério. Então, se você morre no Senhor, aqueles que morrem no Senhor, eles entram no descanso eterno. Eles vão para o céu e entram no paraíso de Deus. Mas João 8:24. João 8:24, ele diz: eu vos disse, se vocês não crerem que eu sou Ele, vocês perecerão nos seus pecados. Aqueles que morrem dos seus pecados, quer sejam nascidos de novo ou não, eles morrem do seu pecado, eles vão para o terror e a tortura eterna, o fogo eterno onde não há descanso eternamente.
Então, aqueles que querem receber o Senhor, povo abençoado, repita esta oração. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu anseio entrar no eterno descanso de Deus, no descanso de Deus no céu, nas mansões que tu preparaste para a igreja na Nova Jerusalém. Portanto, hoje eu me arrependo e me aparto de todo pecado, meu Senhor Jesus. E eu te recebo no meu coração hoje, meu Senhor Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, foca-me na eterna glorificação que tu prometeste para a igreja. Tu viestes, tu mesmo, por ti mesmo, tu mesmo vieste, por ti mesmo, tu mesmo vieste em 18 de outubro de 2021 e tu prometeste para a igreja que no dia do arrebatamento tu a glorificarás para entrar no descanso eterno, no descanso de Deus, com eterna celebração, a eternas bodas do Cordeiro de Deus. Senhor, prepara-me em santidade, ensina-me a rejeitar o pecado e a ter zero tolerância ao pecado. No poderoso nome de Jesus eu nasci de novo. Obrigado, que o Senhor os abençoe. Obrigado.